Saúde para você. Oferecimento Hospital São Marcos. Para toda a vida. Saúde para você de hoje, vamos falar sobre acidente vascular cerebral. Em cada 6 brasileiros, um corre o risco de ter esse problema. E para combatê-lo, o importante é ter atenção aos fatores de risco. Edivaldo anda com dificuldade desde fevereiro, quando teve um acidente vascular cerebral. Ele se sentiu mal durante a madrugada. Era 4h30 da manhã, quando ele acordou me chamando. Já a voz estava embolada. Abri a luz, perguntei o que era. Eles que queriam tomar um dipirona porque estava doendo a cabeça. Isto já na noite anterior, ele tinha sentido a dor de cabeça, eu tinha dado dipirona. Só que assim nós fomos se deitar também. Eu nunca que eu poderia imaginar que ele chegasse ao ponto de ficar assim. Estava dando, era o AVC. Quando eu fui olhar, que eu fui dar o dipirona, nem o dipirona ele não bebia mais direito. Não tomou. Não descia como? Porque a voz dele embolou, a voz dele não saía. As sequelas da doença comprometeram a fala e impedem o marceneiro de trabalhar. E impõem ainda uma série de limitações. Eu fico o dia todinho com ele, então eu tenho que ter as consultas dele marcadas, tenho que levar, tem que ser eu, tenho que ir para a fisioterapia, eu tenho que acompanhar ele. E aqui em casa eu cuido dele, é dado as medicações tudo direitinho. O acidente vascular cerebral e as doenças cardiovasculares são juntas as que mais matam no mundo. 80% dos AVCs são isquêmicos, decorrentes da obstrução de uma artéria. 20% são caracterizados pelo rompimento do vaso, os hemorrágicos. Quando você tem obstrução de um vaso, o território sanguíneo, por ele irrigado, deixa de receber o sangue, portanto, entra num processo de morte por inanição, por fome, chamado de isquemia. Por essa razão, a gente diz que 80% dos AVCs são isquêmicos, decorrem da insuficiente nutrição, da insuficiente circulação sanguínea naquela região afetada. A reversão do AVC depende da demora do socorro. O tempo limite varia de 3 a 6 horas. As sequelas variam de acordo com a área do cérebro afetada. Déficit motor, visual e de fala são as mais comuns. O médico chama atenção para os sintomas que devem ser observados. As marcas registradas de um AVC, de uma doença vascular cerebral, são o início súbito. O AVC ele não começa lentamente, não. Ele acontece subitamente. O cidadão está normal no minuto seguinte, ele está com um problema. E que problema é esse? É um déficit neurológico. Ou seja, o cidadão deixa de conseguir mover um braço, deixa de conseguir mover uma perna, fica com a boca paralisada, com a boca torta, porque a face paralisa, fica com dificuldade de linguagem, fica com dificuldade visual. Então, é o início súbito de um déficit neurológico. Isso aí é o que marca o AVC, seja ele isquêmico ou hemorrágico. A prevenção do AVC passa necessariamente pelo combate aos fatores de risco. Os fatores de risco modificáveis, que são hipertensão, diabetes, dislipidemia, colesterol alto, sedentarismo, obesidade, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas. Então, isso tudo tem que ser tratado para evitar ou para diminuir, minimizar os riscos de acontecer o acúmulo do colesterol na parede dos vasos e, portanto, a isquemia ou a fragilização das artérias, levando a rompimento e hemorragia. Você tem dúvidas sobre esse problema? Quer saber mais? Mande a sua pergunta, seu torpedo, seu WhatsApp. Nós estamos recebendo aqui o Dr. Benjamin do Vale, lá do Hospital São Marcos, neurologista. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Ali. Boa tarde ao Piauí. Obrigado pela presença. Doutor, a pessoa pode ter um AVC e não ter discernimento para saber que teve? Isso é o que acontece de mais comum, Amadeu, em função das informações que chegam à população, que ainda são poucos. Eu sempre bato papo sobre AVC no projeto Pense Bem, tentando conscientizar a população dos fatores de risco e de quais são as manifestações principais. Existe um teste que nós adaptamos para o Brasil, que é o teste SAMU, que é para quem é leigo, que não sabe o que é um AVC, como é que ele inicia. Você suspeita que alguém próximo de você está tendo um acidente vascular cerebral, peça que essa pessoa dê um sorriso. Se a boca ficar torta e desviar para um lado, é o primeiro sinal de alerta. Peça que essa pessoa lhe dê um abraço. Se ela levantar só um braço, é que o outro braço tem déficit. Então, é um segundo sinal de alerta. O terceiro, peça a essa pessoa que fale uma fala, uma música, ou diga uma palavra grande. Se a voz não sair, ele está tendo uma afasia, um distúrbio da fala. E isso caracteriza uma urgência. E se você está tendo
uma boca torta, um braço fraco e não consegue falar, isso é uma urgência médica. Você ligue para o SAMU 192. É o S de sorriso, o A de abraço, o M de música e o U de urgência. Essa pessoa certamente vai ser atendida de maneira correta. Está bem didática aí a história. E a questão da dor de cabeça, ela está sempre presente também ou não? Nem sempre. Às vezes você tem acidente vascular cerebral, que você só tem um distúrbio de visão e desequilíbrio, tontura. Às vezes o paciente não tem tempo. O AVC hemorrágico se caracteriza quase que sempre por um início com uma dor de cabeça. Porque ele pode não ser hemorrágico, né? Exato. A grande maioria do AVC é isquêmico, que são complicações da doença sistêmica não tratadas. Como bem frisou o Daniel, a principal causa de AVC hemorrágico no Brasil e no mundo é a hipertensão arterial não controlada. Então, pressão alta. É pressão alta. A principal causa de AVC é pressão alta não controlada. E como prevenir? É possível fazer a prevenção do AVC, doutor? Como? A principal prevenção Porque ela é uma doença que não manda aviso, né? Não manda, não. Às vezes ela avisa. Às vezes o paciente que tem doença isquêmica tem um acidente isquêmico transitório, que é uma perda da visão temporária, é uma fraqueza no braço temporário, certo? Que recupera às vezes em 2 horas, às vezes em 24 horas. Aí ele nem procura médico, Aí você tem eu tive só um passamento, alguma coisa. Exatamente. Você tem a obrigação, Amadeu, de procurar o médico. Os profissionais da saúde, não só médicos, mas todos os profissionais da saúde, estão aí com a única função na vida, Amadeu. É preservar o capital melhor que nós temos na vida, que é o capital humano. Por mais que se discuta o capital econômico, o principal capital que nós temos na humanidade é o capital humano. E se você perde o cérebro, que é o principal capital do ser humano, você perdeu a capacidade de raciocínio, você perdeu a capacidade de discernimento. Então fica muito difícil. Eu fiquei observando aquela senhora vendo o desenrolar daquele acidente vascular cerebral. O transtorno pessoal que causou aquela família, o transtorno muda a vida não só do doente, mas da família toda. Muda a vida da família inteira. Você tem prejuízos financeiros, pessoais, familiares afetivos. E social, todos. 40% dos pacientes com acidente vascular cerebral têm depressão associada. Pois não, Eli. Muitos telespectadores aqui já estão fazendo perguntas, doutor Benjamin. Um deles diz assim: eu tive um AVC isquêmico há 6 anos e foi 7 dias depois de uma cesariana e até hoje não sei a causa. O Francisco do Disseu pergunta se quem tem flúter atrial tem mais propensão ao AVC, se dor de cabeça atrás da nuca é perigoso, sou hipertensa e não faço atividade física, posso ter um AVC? Tratar a hipertensão, vou começar pela última pergunta. Tratar a hipertensão, como se diz no popular, as pessoas acham que é só tomar o comprimido da pressão. É não. Tratar a hipertensão, pressão alta, é mudar os hábitos de vida. É você tomar o comprimido da pressão, ter alimentação saudável, fazer atividade física e perder peso. Aí o paciente chega ao consultório e diz: doutor, para que a população entenda, eu não sei por que eu não consigo controlar minha pressão. Eu tomo meu cachê todo dia e ela não baixa. Você só está usando uma das vertentes do controle da pressão arterial. Se você não tiver uma alimentação saudável, com pouco sal, com pouco açúcar, com pouca gordura, não fizer atividade física e não perder peso, você vai ter dificuldade de controlar a sua pressão. O fato atrial é um distúrbio na condução elétrica do coração, em que você tem uma frequência muito rápida. Então o sangue coagula dentro do átrio e pode, numa contração, jogar para a cabeça. É importante que se diga que 30% dos AVC, a doença está no coração. E um dos grandes fatores nossos ainda é uma mazela social, que é a doença de Chagas. Quem mora na região, grande macro-região de Picos, dali, tem um AVC por uma fibrilação atrial, nós temos que ter cuidado. Tem que investigar a doença de Chagas. E a questão da dor na nuca, doutor? A dor na nuca, se é uma dor aguda, nós temos que ter preocupação. A dor de cabeça, a cefaleia, como nós chamamos cientificamente, nós temos que ter sempre uma preocupação quando ela é aguda. Porque a dor na nuca é uma das características da hemorragia meningea, que é um tipo de AVC por sangramento de aneurisma cerebral. Então é sempre preocupante quando nós temos uma dor aguda. Doutor, eu quero agradecer pela presença aqui com a gente.
pelas informações que o senhor nos trouxe sobre esse problema. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos sempre e sempre estarei à disposição do Piauí para preservar o nosso melhor capital que nós temos, que é o capital humano. Obrigado, doutor Benjamin.